Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, teremos aula de Ciências e História, tá bom? O quarto ano, dando continuidade ao nosso assunto de História, na página 421, a imigração na atualidade. As grandes migrações ocorreram em momentos de profunda transformação, e em geral, em razão de terremotos, enchentes, furacões, poluição do solo e das águas, guerra, perseguição política e perseguição religiosa. As pessoas também migram em busca de trabalho e até mesmo pela experiência de conhecer e vivenciar uma nova cultura. Atualmente, a migração internacional continua muito intensa. Os Estados Unidos e alguns países europeus, como Portugal, França, são os que mais recebem migrantes. De modo geral, são de origem africana, de Oriente Médio, de Honduras, do México, da Venezuela, entre outros. Um dos maiores fluxos migratórios da atualidade é o de sírios, que fogem de guerra em seu país. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que metade do fluxo migratório para a Europa desde 2016 é da população síria. Desse fluxo, cerca de 13,5 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária. Aqui são os moradores carregando água em San Isidro, Porto Rico. E aqui na Guatemala, os migrantes hondurenhos caminham com o objetivo de alcançar os Estados Unidos. Observe a imagem e faça o que se pede. De qual nacionalidade são esses migrantes e qual é o ano desse acontecimento? Pesquise quais foram os principais motivos que levaram a essa grande migração. Na outra página, 422, a campanha abolicionista. Durante mais de 300 anos, os escravos foram a principal mão de obra no Brasil. Eles ocupavam quase todas as funções nas fazendas, de cana-de-açúcar, no transporte de carga e de pessoas, nos serviços domésticos e urbanos. As últimas décadas do governo de Dom Pedro II foram marcadas pelas campanhas abolicionistas, compostas de jornalistas, escritores, oficiais do exército e muitas outras pessoas inconformadas com a escravidão. Mesmo nesse contexto abolicionista, muitos cafeicultores insistiram em manter o trabalho escravo. Para eles, perder escravo significava perder dinheiro, pois teriam de pagar salários aos trabalhadores que assumissem as funções dos escravos. Mesmo assim, mesmo em situações precárias, os escravos lutavam para mudar a violenta condição na qual viviam. Como forma de resistência, destruíam os meios de produção e as propriedades dos senhores. Boicotavam o trabalho, fugiam e, sempre que possível, compravam a própria liberdade. Abolicionista, pessoa ou grupo social que defendia principais princípios sociais e humanitários e apoiava o fim do tráfico da escravidão de pessoas negras. Pesquise quem foi Luiz Gama e o que foi sua contribuição para a causa abolicionista. Na página seguinte, 423, as leis pelo fim da escravidão. Um dos fatores fundamentais para o fim da escravidão no Brasil foi o apoio recebido da Inglaterra, que já havia decretado a abolição em todas as suas colônias. O governo inglês acreditava que a substituição da mão de obra escrava por assalariada aumentaria a comercialização e o consumo de seus produtos industrializados. Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei que autorizava a Marinha Britânica a capturar navios negreiros. Dezenas de navios foram aprisionados a caminho do Brasil. Aos poucos, os abolicionistas foram pressionando o governo a aprovar leis que promovessem
A libertação dos escravos no Brasil. Em 1850, Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas escravizadas pelo Oceano Atlântico. 1871, Lei do Ventre Livre. Filhos de escravos que nascessem a partir do dia 28 de setembro daquele ano seriam considerados livres. 1885, Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários. Liberdade para as pessoas escravizadas com mais de 60 anos. A lei determinava, porém, que antes de serem libertos, deveriam trabalhar para os senhores por mais 3 anos, como forma de indenização, ou até completar 65. Na realidade, mesmo com a promulgação dessas leis, pouca coisa mudou. Se analisarmos a lei do ventre livre, por exemplo, veremos que a criança ficava com a mãe até os 8 anos. Assim, o proprietário da mãe exigia o pagamento de uma indenização para cobrar gastos com a criança durante esses 8 anos. Na maioria das vezes, a indenização era paga com o trabalho dessa criança até que ele completasse 21 anos. A lei dos sexagenários também não teve muito efeito, pois a maioria dos escravos dificilmente viviam mais de 50 anos. Lei Áurea. Por volta de 1887, o movimento abolicionista cresceu e ganhou muitos simpatizantes, alguns dos quais passaram a facilitar a fuga dos escravos. Nesse ano, os militares lançaram um manifesto dizendo que não perseguiriam nem capturariam escravos fugitivos. Com tantas pressões interna e externa, em 13 de maio de 1888, a princesa regente, Dona Isabel, assinou a Lei Áurea declarando o fim da escravidão no Brasil. Essa medida foi comemorada em várias partes do país, com festa e outras manifestações. Continuando na página 424, após a liberação, entretanto, os ex-escravos não foram inseridos na sociedade como pessoas assalariadas. Muitos não tinham para onde ir. A liberdade não garantiu aos recém-liberados uma vida melhor. De repente, eles estavam sem casa, sem comida, sem trabalho, sem terra para plantar. Enfim, tinha liberdade, mas não tinha igualdade. Qual foi a lei que representou o primeiro passo dado em favor dos escravos? Que medida externa acelerou o processo da abolição da escravidão no Brasil? Porque as principais leis em favor dos escravos não surtiram efeitos práticos. Quarto, observe o gráfico a seguir e responda como podemos explicar a diminuição ao número de escravos e o aumento de imigrantes apresentado no gráfico. Então, os escravos é o verde e o roxo são os imigrantes, tá? Então foi diminuindo o número de escravos, né, e aumentando o número de imigrantes. Na página seguinte, 425, o cotidiano após a abolição. A proibição de escravo. A proibição da escravidão não resultou na inclusão dos ex-escravos na atividade de trabalho assalariado. Por isso, a forma como a população negra se inseriu na sociedade variou de acordo com a região. Nas áreas rurais, muitos dos antigos escravos se tornaram dependentes dos proprietários de terra e continuaram a desempenhar funções tanto no plantio quanto na prestação de serviços como peões, empregados domésticos, etc. Grandes grupos de ex-escravos migraram para centros urbanos, porém, a preferência dos empregos fixos era para os imigrantes, enquanto os ex-escravos ocupavam serviços com menor remuneração. Alguns plantaram pequenas roças para sobreviver, outros conseguiram empregos, mas ganhavam pouco, e muitos ficaram em condições precárias.
Desse modo, podemos compreender que a abolição não resolveu o problema da desigualdade racial e social em nossa sociedade. A marca da desigualdade, deixada pela escravidão, constituiu uma dívida histórica da sociedade brasileira para os descendentes das pessoas que foram escravizadas. Enquanto no diagrama de palavras a seguir, necessidade básica que os escravos não podiam conquistar sem ter o trabalho assalariado. Bom, nesse aqui são 3 palavras, tá? São palavras básicas que os escravos não podiam conquistar sem ter um trabalho assalariado. Na página seguinte, temos datas comemorativas. Aí vocês dêem uma lida aí na abolição da escravatura, 13 de maio, tá? Dê uma lida e responde aqui, ó. Troque os símbolos pelas letras correspondentes e descubra qual foi a importância da Lei Áurea para a história do Brasil, tá? É só responder essa atividade. Na página seguinte, temos Dia do Imigrante, dia 21 de junho. Dê uma lida e responda isso aqui, ó. Você sabe qual a sua ascendência? Pergunte a seus pais, familiares de qual ou dos quais povos sua família se origina. Em seguida, encontre no diagrama palavras alguns dos povos que fazem parte da nossa história, tá? E na página 428, Independência do Brasil, dia 7 de setembro. Dê uma lida aqui também e responda esse diagrama aqui, ó. Troque os símbolos pelas letras correspondentes. Descubra a frase que Dom Pedro I falou em 7 de setembro de 1822.